Pastor Eduardo Almeida. Vem com a gente, vem comigo na palavra. Por que na palavra? Porque é a palavra que cura, que salva, que liberta, que perdoa, que edifica, que levanta, que sustenta, que liberta e que nos coloca de pé. Nem só de pão. Jesus, quando estava no deserto, sendo tentado, recebendo as propostas do diabo, ele disse: nem só de pão, rabai decanta arabaçu, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas de toda a palavra. Amém? Que lindo isso, né? Então é a palavra. Prosseguimos pela palavra. É a palavra que nos mantém de pé. Glória a Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor Jesus. Abra nosso entendimento, meu Pai, a cada dia, a cada momento. Espírito Santo nos capacita nesta live, esta plataforma, os internautas, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus. Nós estamos uma série de estudos sobre a história da igreja. Nós falamos como que surgiu a igreja, Atos capítulo 2, versículo 42 e 43, né? Nós lemos, foi o texto, nosso texto base, vamos dizer assim, texto áureo, Atos 42, 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e cada alma havia temor. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? Nós falamos, né, do corpo de Cristo, que Jesus é o fundamento da igreja. A igreja nasceu sobre o poder do Espírito Santo. Jesus era o centro das mensagens dos primeiros cristãos. Mas fazendo uma retrospectiva, voltando um pouquinho, para nós iniciarmos aqui o tema sobre a expansão da igreja, né? A expansão da igreja. Nós podemos ver, nós falamos que desse texto que nós lemos de Atos capítulo 2, é uma das descrições mais belas. Uma das descrições mais belas que a Bíblia dá acerca da igreja primitiva. Está sem dúvida na passagem de Atos do capítulo 2, do 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha que lindo isso. E perseveravam na doutrina, no ensinamento dos apóstolos. Primeiro ponto, havia lealdade total aos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Eu vou repetir. Havia lealdade total aos ensinos de Jesus e dos apóstolos. E também, olha só, então, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão. Quer dizer, havia amor e comunhão entre os primeiros discípulos. Havia comunhão e amor entre os primeiros discípulos. E perseveravam, olha que lindo isso, e perseveravam e nas orações. Então,
A igreja primitiva, ela vivia em oração. E olha aqui, em cada alma havia temor. Em toda alma havia temor. Temor e humildade marcavam a igreja. Eu vou repetir. Temor e humildade marcavam a igreja. Lembremos do Sermão do Monte, Jesus, né? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, ali, a ética do reino de Deus, a ética cristã. Mateus capítulo 5, 6 e 7. E olha aqui. Então, em toda alma havia temor. Temor e humildade marcavam a igreja. E muitas maravilhas e sinais. E muitas maravilhas e sinais. Quer dizer, havia milagres constantes na igreja primitiva. E ele conclui assim: louvando a Deus. Era uma comunidade que louvava a Deus constantemente. E caindo, esse ponto aqui é lindo, e caindo na graça de todo o povo. Eu vou repetir, olha só. E caindo na graça de todo o povo. Era uma igreja contagiante. Abai de Cantarabaçu. Era uma igreja contagiante. Sua mensagem, seu testemunho e sua vida levavam muitos a Cristo. Sua mensagem e sua vida levavam muitos a Cristo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, e quando a Bíblia fala assim, e caindo na graça de todo o povo, eu vou repetir, era uma comunidade contagiante. Sua mensagem, seu testemunho e sua vida levavam muitos a Cristo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, a igreja primitiva é ainda hoje um exemplo para todos nós. O desejo de Deus é que a igreja de hoje ande nos mesmos passos da igreja em seus primeiros dias, com o mesmo fervor espiritual. Com o mesmo fervor espiritual. Com o mesmo fervor espiritual. Que mais? E dedicação. Para que isso aconteça, é necessário que cada um de nós fazemos parte desta igreja. Faça a sua parte. Apliquemos em nossas vidas os princípios da igreja primitiva e teremos uma vida espiritual avivada na presença de Deus. A Bíblia fala, e o fogo arderá continuamente no altar. O altar é o meu, é o seu, o nosso coração, e não se apagará. Então precisamos ter uma vida avivada diante de Deus, e é a partir de mim, de você, de nós, Deus poderá começar um grande avivamento em nossa família, em nossa casa, igreja, cidade e país. O que começou em Jerusalém no dia de Pentecoste, há cerca de 2000 anos atrás, continua hoje através de mim, através de você e através de nós. Deus quer fazer grandes coisas por meio da sua igreja hoje. Eu vou repetir, Deus quer fazer grandes coisas por meio de você hoje, como fez no passado, e Ele conta com você para isso. Portanto, deixe Deus te usar. Eu vou repetir, deixe Deus te usar. Agora vamos começar o tema de hoje. Uma introdução fizemos aqui, a expansão da igreja. Marcos capítulo 16, versículo 15. Vem comigo na palavra. Marcos 16, 15. Vamos lá.
Marcos 16:15. Aqui nós podemos ver, Marcos 15, quando Cristo ele foi levado para Anás, para Caifás, depois ele é submetido a julgamentos injustos, mandam ele para Pilatos. Pilatos não acha nele crime algum, manda para Herodes. Herodes o devolve, né? Herodes o devolve ele para... Herodes queria sinais, né? E Jesus fica em silêncio. Herodes devolve ele para Pilatos e Pilatos envia ele para a cruz. Na cruz ele fala, ali ele está na cruz porque havia uma dívida impagável que o homem não tinha condições de pagar. Que dívida é essa? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas lá no Calvário, Cristo pagou essa dívida com preço de sangue. Derramou seu sangue por mim e por você, por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, não vida até 50, 60, 70, 80, 90 anos, não. Vida eterna, vida com abundância. Então, Cristo está na cruz, ele diz 7 frases, né? Ele fala, Pai, perdoa. Então a mensagem da cruz, olha aqui, ele fala sobre perdão. Pai, né? Seus algozes ali, ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tenho sede. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele pede para João cuidar ali da sua mãe, né? De Maria. E ele também fala, Jesus, né? As 7 frases da cruz. Ele fala, eu tenho sede. Eu tenho sede. Pai, Deus meu, por que me desamparastes? Aí ele fala, está consumado. Então a obra da salvação foi consumada, está consumado, está pago. A obra da salvação foi concluída. Aí ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E para o ladrão da cruz ele fala também, hoje. Isso é graça, o choque da graça. Um ex-ladrão inaugurou o paraíso. Hoje mesmo, não tem vírgula no grego. É hoje, é agora. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, Jesus, ele é crucificado ali. Tiram o corpo de Jesus, né? José de Arimateia vai até ali. Pilatos pede o corpo de Jesus. Enterram, sepultam Jesus no sepulcro novo, junto ali com Nicodemos. Pegam o corpo de Jesus, selam a pedra. Mas ao terceiro dia as mulheres indo querer ungir o corpo de Jesus, mas quando elas chegam ali, o anjo havia descido, removido a pedra. E quando as mulheres chegam no sepulcro, o anjo fala assim, quem vocês estão buscando? Vocês estão buscando aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, Jesus não está aqui, mas ele ressuscitou. Eu vou repetir. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Que lindo isso, né? Ele ressuscitou. Então, Maria Madalena foi a primeira pessoa, uma mulher, a anunciar a ressurreição de Jesus para os discípulos. E quando Jesus aparece para os seus discípulos, que é o texto áureo da nossa lição aqui, a expansão da igreja, ele fala assim, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, não é tempo de ir e não de ficar. É tempo de ir e não de ficar. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão
e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Olha, então Jesus te chamou, Jesus nos chamou não para que meu nome, não para que o seu nome venha a ser conhecido, mas para que o nome dele venha a ser conhecido. Então, Jesus nos chamou para que o nome dele venha a ser conhecido. É necessário que ele cresça, que eu e que você, e que nós, a cada dia, diminua. Amém? Então, olha que lindo isso. Então, quando Jesus ele ressuscitou, ele ficou, Lucas vai dizer, capítulo 1, que ele ficou aproximadamente 40 dias, amado. Olha só, 40 dias aqui, antes de subir a súbito ao céu, 40 dias ele ficou ensinando acerca das coisas do reino de Deus, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando a respeito ao reino de Deus. Então, quando Jesus ele está retornando para sua casa, olha só que lindo, em Lucas capítulo 1, vou pular aqui esse anúncio aqui, aqui, ó que lindo. E disse-lhe, não vos pertence. E aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Eles estavam com uma mente terrena ali, E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, ele foi subindo, Jesus, foi elevado às alturas. Imagine, Jesus vai subindo, ele fala assim, e vós sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, ele vai subindo, como em toda a Judéia, ele vai subindo, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, quando ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ver. Então Jesus ele retornou à casa, ele voltou para o céu, ele voltou para a sua casa, para a sua glória. E Apocalipse também vai dizer que quando ele chega no céu, olha que lindo isso. Quando ele chega, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, na cruz, com seu sangue lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdote para o seu Pai. Mas aqui, no versículo de número 1, ele fala que ele sentou à destra e com seu sangue nos lavou. Então Jesus ele sobe ao céu, assenta à direita do Pai, e com seu sangue ele nos lavou. E olha só, em Apocalipse capítulo 1 diz isso aqui, E aquele que nos ama em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém? Mas então, vamos lá. A expansão da igreja. Hebreus também fala. Quando ele sobe assunto ao céu. Olha que lindo isso aqui. Hebreus. Aqui, o qual sendo
o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Eu vou repetir: assentou-se à destra da majestade nas alturas. E olha só, feito tanto mais excelente do que os anjos, quer dizer, ele é maior do que os anjos. Olha só, que lindo isso. Glória a Deus. Então, vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 39 também. As bênçãos da salvação não são apenas para alguns. Vamos lá. As bênçãos da salvação não são apenas para alguns. Vamos ver? Atos, quais são as bênçãos da salvação? Atos 2, 39. Atos 2, 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, judeus, a vossos filhos, e a todos quantos estão de longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Eu vou repetir, Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão de longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Deus ainda chama. Os discípulos de Jesus devem fazer discípulos. Então nós devemos fazer discípulos. Atos 1:8. Jesus garantiu o poder, o revestimento do Espírito Santo para esta tarefa. Que tarefa? Evangelizar, ganhar almas, pregar o Evangelho. Jesus nos dá recursos espirituais, ferramentas. Barnabé e Paulo. Quem foram os primeiros missionários? Vamos ver. Barnabé e Saulo estão entre os primeiros missionários. Atos 13:2. Eu quero conhecer Jesus. Atos 13:2. Os primeiros missionários, marcam aí. Na igreja de Antioquia. Olha que lindo isso. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha, então, o Espírito Santo que separou, o Espírito Santo que chamou. Então, o Espírito Santo ainda, ele continua separando e ele continua chamando pessoas para cumprir o seu propósito. Ide por todo mundo. Então, Deus, e olha que interessante, Deus enviou Jesus para morrer numa cruz. Jesus enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo separou e enviou Barnabé e Saulo para a sua primeira viagem missionária. E o Espírito Santo continua separando e enviando. Deus enviou Jesus, Jesus enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo. Amém? Então, aqui, aproveitando o gancho, abrindo um parênteses aqui, o Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo não é uma força que emana de Deus, não. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, e ele está aqui para nos orientar, ele está aqui para nos guiar, ele está aqui para nos capacitar, ele está aqui para nos revestir de poder, para cumprir o propósito que é ir por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. Por que toda criatura? Porque ali, em Apocalipse, capítulo de número 5, vai dizer, está escrito, olha que lindo isso aqui, Por que pregai o Evangelho a toda criatura? Porque ele nos comprou com o seu sangue. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. E olha só, quando João ali, o céu se abre, ele tem uma revelação, ele vê um culto no céu, e cantava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir o selo, porque foste morto, Cristo, olha só, e com teu sangue compraste para Deus
homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Então, Cristo nos comprou com teu sangue. Olha, que lindo isso. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? Que mais? Atos 13:46. Eles pregavam com ousadia a palavra de Deus. Vamos ver? Atos 13:46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que as rejeitais, para os judeus falando, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Olha só, era mister, né? Jesus falou assim, pregar o evangelho, né? Lembra que nós lemos Atos capítulo 1? E vós sereis testemunhas. Não foi isso que Jesus falou? Quer dizer, primeiro com judeus. Primeiro com judeus, olha aqui, ó. Primeiro com eles. Ó. E ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém. Em Jerusalém. Então, começou ali. Quer dizer, então os judeus, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro, para os judeus, o evangelho, a palavra de Deus, mas visto que a rejeitai e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Paulo e Barnabé. Certo? Ou Barnabé e Saulo. Mesma coisa, ó. Deus deseja que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Deus deseja que todos os homens se salvem. Vamos lá? 1 Timóteo 2, 3 e 4. Ó. Vamos lá. Timóteo, este jovem pastor, né? Paulo ainda instruindo Timóteo, né? Com o cuidado pastoral das igrejas, fala da sã doutrina, da piedade. Mas olha que lindo isso. Olha que lindo. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens, eu vou repetir, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E que conhecimento é esse? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou repetir. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a verdade. Que ele é o único mediador, ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O único mediador é Jesus Cristo entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem. Então, olha só. A principal missão da igreja é a evangelização. A igreja primitiva se notabilizou não apenas pela qualidade de sua vida espiritual, mas também pela dedicação à evangelização e à prática de boas obras. Apesar de todas as pressões contrárias que recebeu, ela prosseguiu e conquistou vidas para Cristo. Olha só, apesar das lutas, dos desafios, das provas. Olha só. Apesar de todas as pressões contrárias que recebeu, ela prosseguiu e conquistou vidas para Cristo.
em todos os níveis e classes sociais da época. Somos hoje a continuação da Igreja do Senhor Jesus. Como os primeiros cristãos, é preciso termos ardor missionário e amor. Eu vou repetir. É preciso termos ardor missionário e amor. John Ruskin, vou marcar aqui. John Ruskin. John Ruskin, 1819 a 1900, poeta inglês e crítico de arte, disse certa vez: a coisa mais grandiosa que a alma humana pode fazer neste mundo é ver algo e contar aos outros o que viu de forma singela e clara. O Evangelho, como já afirmou o teólogo judeu pentecostal Maya Perman, é justamente isto: é perceber a beleza de Jesus e falar aos outros sobre ele. Olha só, então esse teólogo aqui, Maya Perman, disse que é justamente isso, evangelizar. É perceber a beleza de Jesus e falar aos outros sobre ele. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, encontramos isto. Os discípulos de Jesus, cheios do seu amor, contam aos outros o que o Mestre fez por eles. Em seguida, os primeiros convertidos contam aos outros o que Jesus fez em suas vidas, ao aceitá-lo como Senhor e Salvador. Esta é a principal tarefa da igreja e, portanto, nossa principal tarefa é falar de Jesus em amor sobre a salvação em Cristo. Sobre a salvação em Cristo. Vamos lá. Há bilhões de pessoas no mundo. Há bilhões de pessoas no mundo que ainda não conheceram a Jesus. Há bilhões de pessoas no mundo que ainda não conheceram a Jesus. Muitas delas estão conscientes da sua necessidade espiritual, mas não sabem onde encontrar saída. Por isso, se entregam a qualquer heresia ou ensino religioso para tentar saciar o vazio de suas almas. Que lindo isso, né? Vale a pena você marcar aí. Olha só. Eu vou repetir. Há bilhões de pessoas no mundo que ainda não conhecem a Jesus. Muitas delas estão conscientes da sua necessidade espiritual, mas não sabem onde encontrar saída. E por isso se entregam a qualquer heresia, movimento ou ensino religioso para tentar saciar o vazio de suas almas. Ore a Deus para que levante missionários no nosso país, nos países ainda não alcançados pela mensagem do Evangelho, e ofereça sua vida a Deus para a evangelização do mundo, a começar pelo seu bairro, cidade e país. Vamos lá. A igreja primitiva em seu nascedouro, conforme lemos em Atos capítulo 2, e como vimos na lição passada, era uma comunidade pura em caráter, avivada espiritualmente e dotada de uma fé poderosa. A igreja primitiva era uma igreja cheia de amor e ousadia. Mas havia um pequeno defeito que foi sanado em pouco tempo. Faltava-lhe o zelo missionário. Olha só, havia um problema na igreja primitiva. Faltava-lhe o zelo missionário.
Então, mas havia um pequeno defeito que foi sanado em pouco tempo. Faltava-lhe zelo missionário. Como bem analisa o historiador Gessen Lyman Hurlbut, a igreja que nasceu no dia de Pentecoste, a igreja que nasceu no dia de Pentecoste, permaneceu durante bom tempo em seu território de origem, quando devia ter saído para outras terras e outros povos. Para sair foi necessário o surgimento de severa perseguição para que se decidisse a ir a outras nações, desempenhar sua missão mundial, ressalta Hurlbut. Então a igreja primitiva tinha esse problema, esse defeito. Faltava-lhe zelo missionário. Então esse problema foi sanado. E olha só, a perseguição levou a igreja primitiva a cumprir o ID do Senhor. Eu vou repetir. A perseguição levou a igreja primitiva à obra missionária. Que lindo isso! Essa perseguição que levou a igreja primitiva a espalhar-se pelas nações vizinhas e, consequentemente, dedicar-se à obra missionária, está registrada em Atos, capítulo 8, 1 e 4. Vamos ver. Atos 8, capítulo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Olha só, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E assolava Saulo a igreja, entrando pelas casas, e arrastando os homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos, olha só, como que a perseguição levou a igreja primitiva a cumprir o ídolo do Senhor. E os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Então houve um grande avivamento em Samaria. Olha que lindo isso, né? Então, a igreja primitiva, o que faltava na igreja primitiva? Cumprir o ídolo do Senhor. Então, a perseguição levou a igreja a evangelizar. A perseguição levou a igreja primitiva à obra missionária. Então, precisou acontecer uma perseguição na igreja para que eles cumprissem o ídolo do Senhor. Que lindo isso! Então, para ir, foi necessário o surgimento de severa perseguição para que se dedicasse a ir a outras nações. Olha que lindo isso. Olha que isso, então, quer dizer, a perseguição, então a igreja estava acomodada ali em Jerusalém. Bom dia, paz, Gabriel. Olha aí o tema aí, ó. A igreja estava acomodada em Jerusalém. Então, o que faltava para a igreja primitiva? Faltava o quê? O zelo missionário. Faltavam eles cumprir o ídolo do Senhor. Aí o que Deus fez? Deus ali, ele permitiu uma perseguição. Uma perseguição. Então, quer dizer, a perseguição levou a igreja primitiva à obra missionária, a cumprir o ídolo do Senhor. Então, amado, nós, olha que lindo, o evangelho, então nós temos que oferecer o evangelho às pessoas, né? E ofereça a sua vida a Deus,
Ofereça a sua vida a Deus para a evangelização do mundo. E precisamos comece pelo seu bairro, cidade e país. E olha só que lindo, quando Filipe chega a Samaria, ele prega Cristo. A mensagem central é Cristo. Então Jesus é a única solução, Jesus é a única saída. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. E olha só o que acontecia quando Filipe pregava a Cristo, uma mensagem simples. Olha o que aconteceu em Samaria. Houve um grande avivamento, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, onde se prega Cristo, a cura. Onde se prega Cristo, amado, a libertação. Onde se prega Cristo, há sinais, a cura, milagres e maravilhas. Então, o segredo é esse, é pregar a Cristo. Cristo é a solução, Cristo é a saída. Então, acontecia isso. Então, onde se prega Cristo, e Cristo é o centro da mensagem, Rabai, decanta rabaçu, vou repetir. Onde se prega Cristo, e Cristo é o centro da mensagem, a cura, a libertação, a batismo com o Espírito Santo, o avivamento. Quando se prega Cristo, e Cristo é o centro, é Ele que tem que aparecer, e não o pregador, e não o cantor, há sinais, a cura, a libertação. E foi isso que aconteceu. Amém? O avivamento alcança os gentios ali em Samaria. Vamos lá. Diz a Bíblia que devido à primeira onda de perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, houve uma dispersão, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém, na sede. Diz o versículo 4 que essa dispersão da igreja levou à expansão da mensagem do Evangelho. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, anunciando Cristo. Como resultado dessa perseguição, nasceu a obra missionária. Deus permitiu que aquele mal sobreviesse sobre o seu povo para despertá-lo da acomodação e completar a obra de evangelização que ainda estava inacabada. Forte isso, hein? Vamos lá, vou repetir. Vale a pena repetir isso aqui, ó. Como resultado dessa perseguição, nasceu a obra missionária. Deus permitiu que aquele mal sobreviesse sobre o seu povo para despertá-los da acomodação. Eu vou repetir. Para despertá-lo da acomodação e completar a obra de evangelização que ainda estava inacabada. A ordem de Jesus a seus discípulos era clara. Eles deveriam fazer discípulos em todas as nações. Ainda hoje, às vezes, Deus permite que determinados males nos sobrevenham, para que despertemos de nosso sono espiritual e cumpramos a sua vontade para as nossas vidas. Sono espiritual, a igreja está dormindo espiritualmente. Por que dormindo? Porque não evangeliza, porque não cumpre o ID do Senhor. Então, o evangelho, devido a essa perseguição, o evangelho se espalha por Samaria. No capítulo 8 de Atos, vemos que a primeira cidade a ser alcançada pela mensagem do evangelho, após a perseguição da igreja primitiva, foi Samaria. Ali, o diácono Filipe, que era cheio do Espírito Santo, em Atos 6,5, o diácono, foi usado poderosamente por Deus como evangelista, ganhando muitas vidas para Cristo.
os apóstolos Pedro e João foram enviados de Jerusalém a Samaria para ver a grande obra que Deus realizara ali, pelo intermédio de Filipe. Através da instrumentalidade de Filipe, Deus ele quer te usar. Deixa Deus te usar. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Através da instrumentalidade de Filipe, o homem etíope e mordomo de Candace, rainha dos etíopes, aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e levou a mensagem do Evangelho para a sua terra. Que lindo isso, né? 8, do 26 ao 39. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava e assentado no seu carro. Então, este mordomo de Candace, um superintendente, estava no seu carro lendo o profeta Isaías. Lendo o profeta Isaías. Olha aí, esse etíope, o etíope, ele estava lendo. Olha só, um homem etíope. E regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te a junto a este carro. Olha que lindo isso. E correndo Filipe ouviu que... Então Filipe viu que ele lia o profeta Isaías. E disse Filipe ao etíope: entende tu o que você lê? Você está entendendo o que você está lendo? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contar a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de que diz isto o profeta? De si mesmo? Ou de algum outro? Então, o etíope, o eunuco, o etíope, pergunta para Filipe: de quem que ele está dizendo? Dele mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, Isaías 53, lhe anunciou a Jesus. Quer dizer, então agora Filipe fala: não, o que você está lendo está falando de Jesus, do Cordeiro de Deus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água. E disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para parar o carro, e descendo ambos as águas, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, olha o resultado da pregação, de anunciar Cristo. Então, nós podemos ver aqui o evangelho se espalhando ali. E agora este eunuco levou a sua mensagem do evangelho para a sua terra. O evangelho chega a Damasco. Em Atos 9, capítulo 1, 2 e 10, vemos que o evangelho já havia chegado a Damasco. Foi a caminho de Damasco. Foi a caminho de Damasco
que Saulo, o grande perseguidor dos cristãos, teve um encontro com Jesus. No caminho de Damasco, amado. Foi a caminho de Damasco que Paulo teve um encontro com Jesus, que Paulo foi transformado por Jesus. Que revolucionou sua vida. Já em Damasco, Saulo foi cuidado por Ananias. Está lá em Atos 9, 10, 17. Mais à frente encontramos o perseguidor sendo perseguido por causa da sua fé em Jesus. E é interessante que em Atos aqui capítulo 8, né? Ananias questiona e respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais do sacerdote para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Então Deus ainda levanta homens de Deus, Deus ainda levanta profetas, Deus ainda levanta. Deixe Deus te usar. Agora o evangelho em Samaria, o evangelho em Damasco, o evangelho em Cesareia. O evangelho de Cristo alcançou também Cesareia, devido à dispersão. Podemos ver isto em Atos 8,40, com Filipe indo a Cesareia. Em sua viagem missionária, e especialmente em Atos capítulo 10, com a conversão do centurião Cornélio, após a pregação de Pedro, foi ali que pela primeira vez um gentio converteu-se ao cristianismo. Olha só. Primeiro o gentio que se converteu ao cristianismo, Cornélio, Atos capítulo 10. O que levou a igreja de Jerusalém a estudar o assunto, ouvindo o relato de Pedro? Ao final, os irmãos em Jerusalém receberam de bom grado a notícia, glorificando a Deus. Até então, os primeiros cristãos, que eram judeus, hebreus, gregos ou prosélitos, como vimos na aula passada, pensavam que para algum gentio tornar-se cristão, era preciso primeiro converter-se ao judaísmo. Essa é a ideia que eles tinham. Que para um judeu tornar cristão, ou melhor, para algum gentio tornar-se cristão, era preciso primeiro converter-se ao judaísmo. E não. Para depois converter-se a Cristo. Então eles achavam que o quê? Que um gentio tinha que se converter ao judaísmo para depois do judaísmo se converter a Cristo. E não. Quer dizer, primeiro converter ao judaísmo para depois converter-se a Cristo. Porém, o que aconteceu em Cesareia mostrou ao contrário. O evangelho também era para os não-judeus. O evangelho também era para os não-judeus, que não precisavam antes adotar os costumes judaicos para depois viverem o evangelho. Os poucos cristãos que pensavam o contrário eram chamados judaizantes, ou da circuncisão. A circuncisão era rito necessário para um gentio tornar-se prosélito do judeu. Em Atos 15, a primeira reunião de igreja, o primeiro concílio da igreja, está lá em Atos capítulo 15, que Tiago toma a palavra. Então a primeira reunião de líderes da igreja acontece, o concílio de Jerusalém, onde o assunto é novamente discutido e a decisão orientada pelo Espírito Santo de Deus refletiu o que Jesus ensinara antes. O evangelho é para todos, de qualquer povo, raça ou nação. Então eles decidiram no primeiro concílio em Jerusalém que o evangelho é para todos. Amém? Para todos, qualquer povo, raça ou nação. O próprio Jesus disse de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, agora, segundo outro ponto aqui, o evangelho em Antioquia, Fenícia e Chipre. Em Atos capítulo 11, versículo 19, vimos os cristãos dispersos evangelizando os judeus de Antioquia, Fenícia e Chipre. A igreja de Antioquia cresceu tanto que se tornou, ao que indica,
a maior, a de Jerusalém. Foi lá que os crentes em Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, em Antioquia, foi ali chamada a primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Foi a igreja de Antioquia a primeira a enviar oficialmente missionários. Se os primeiros missionários o foram forçosamente devido à perseguição que lhe foi imposta, os de Antioquia foram enviados diretamente por orientação do Espírito Santo, após a igreja local orar sobre o assunto. Os primeiros missionários oficiais foram Paulo, e Barnabé, que foram acompanhados por João Marcos, o qual escreveu o Evangelho de Marcos. Então, Paulo foi um dos maiores missionários da igreja primitiva. Suas 3 viagens de evangelização pelo Império Romano, relatadas no livro de Atos, são um registro poderoso da expansão do Evangelho de Cristo nas primeiras décadas da existência da igreja. Basta lembrar-se de que em pouco mais de 50 anos, a igreja primitiva se estabeleceu em quase todos os países do Império Romano, desde o rio Eufrates até o Tigre, desde o Mar Negro até o Nilo e no Egito. Essa é uma prova do que Deus pode fazer por meio de seus filhos, mesmo diante das mais intensas dificuldades. Quando eles se entregam à sua vontade e se dedicam à sua obra, Deus pode fazer o mesmo por meio de você hoje. Mas olha que lindo isso, Paulo foi um dos maiores missionários da igreja primitiva. Suas 3 viagens de evangelização pelo Império Romano, relatadas no livro de Atos, são um registro poderoso da expansão do Evangelho. Amém? Então, uma reflexão aqui de John Ogilvie. Aquilo que Deus requer de nós. Olha que lindo aqui. Arabai, decanta, arabaxu. Aquilo, um pensamento de um teólogo aqui, aquilo que Deus requer de nós, Ele inspira. Aquilo que Deus requer de nós, Ele inspira. Devemos ser canais do seu Senhor. O nosso desafio é permitir que Ele nos ame, a fim de que possamos amar a outros. Essa é a aventura emocionante de ser cristão. Aquilo que Deus requer de nós, Ele inspira. Eu vou repetir. Aquilo que Deus requer de nós, Ele inspira. Amém? Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, nós falamos sobre a expansão da igreja. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por esta live, por este momento, meu Pai. Nos dá graça, nos dá força a evangelizar, a cumprir o ID do Senhor, meu Pai. Eu te agradeço e te peço que este ensino, meu Pai, que este estudo possa ficar guardado, meu Pai, no nosso coração. Que o Espírito Santo, na hora certa, no momento certo, meu Pai, nos faça lembrar, meu Pai, para que a sua igreja, para que almas venham ser salvas e edificadas no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima, se Deus quiser.